Aê! Boa noite, poderosos e poderosas deste perfil! Hoje é dia de Estourando Bolhas, um dia muito especial, onde o Gilberto Melo vai falar com a gente sobre o espelho de Oxum. Salve, salve, bela Suzano, maravilhosa! Espiritualidade livre! Tô esperando o pessoal chegar, o Gil já chegou. Ei, Juju! Vamos entrando, vamos chegando. Estou de geisha hoje. Eu vou chamar o nosso convidado. Peraí. Deixa eu ver se foi. Tudo bem com vocês? Beijinho! Peraí. Aê, agora eu cheguei. Aê! Tava apresentando aqui, Ju, que hoje o nosso Estourando Bolo está mais que especial. Porque você vem, porque a gente vai falar de Oxum, porque a gente vai falar de espelho. Hoje vai ser babado, hein, gente? Hoje vai ser babado aí a nossa Hoje live. vai ser babado, Gil. Gente, para Pessoal, quem não hoje, conhece o Gil aqui no perfil, acho muito difícil. Quem não conhece o Gil no meu perfil, mas o Gil é meu mestre, ele é meu professor, me iniciou em magia, ele é sacerdote umbandista, é mago, é também o líder, o dono da nossa escola maravilhosa, Espiritualidade Livre. Tem o canal da escola também no YouTube, e é a escola que ministra vários cursos para todo mundo aí que está se iniciando em magia, e para quem já está também intermediário avançado, viu? é isso aí, a Carol já me apresentou, né? Pessoal, quero agradecer muito a você que já chegou aí na nossa live, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje aqui é o canal, né, da Carol, o Bota Pra Ferver, que é muito, que tem uma vibe incrível, né? Eu gosto muito de tudo que a Carol faz, de todos os projetos. E a Carol tá vindo aí há um tempo falando da magia dos espelhos, né? Falando do poder dos espelhos e me convidou para falar um pouquinho sobre o espelho de Mamãe Oxum. É isso mesmo, Gil. Conta pra gente sobre o espelho de Mamãe Oxum, porque eu comecei na outra live. Ô, Gil, nem deixei você se apresentar, né? Eu fui apresentar. Você me conhece, mas também eu tava. É porque quando você entrou, eu já tava apresentando. Bom, bora lá, gente. Gil, fala pra gente de Mamãe Oxum, porque a gente começou a fazer o trabalho com os espelhos, né? Lá nas Poderosas, que é de empoderamento. Não é só empoderamento feminino, eu falo com todo mundo. A Live das Poderosas tem esse nome porque ela é das deusas, né? E aí, claro, que Mamãe Oxum, que carrega o espelho, maravilhosa. Eu comecei a falar sobre isso na live, eu pensei, não, eu vou chamar o Gil, porque o Gil, como um bom filho de Oxum e sacerdote, vai saber falar disso melhor do que eu. Então, Gil, traz pra gente, fala tudo pra gente. Então vamos lá, pessoal. Eu sou sacerdote de Umbanda, né? E sou filho de Oxum, né? Dentro da minha ancestralidade, eu carrego aí essa energia tão maravilhosa. Então poder falar da mamãe é algo que me deixa muito feliz. Eu trouxe aqui, gente, para a gente poder começar o nosso bate-papo, né? Uma imagem representativa de Oxum, né? Da deusa africana, da deusa Yorubá, Oxum. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os orixás, dentro da cultura de Umbanda, eles são forças da natureza, tá? É muito importante a gente ter essa dimensão. Oxum não é uma mulher, uma pessoa, a gente vê as lendas, né? E coloca como se Oxum ou os outros orixás fossem pessoas. Não, eles são energias que estão em todas as coisas, inclusive em nós, né? Oxum se manifesta na vida humana de várias formas e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas hoje. Mas principalmente Oxum está no amor. Então toda vez que a gente está apaixonado, toda vez que o nosso coraçãozinho bate mais rápido aí por alguém, é Oxum derramando as suas graças aí na nossa vida.
A Carol também, né? Filha de Oxum, é claro que é, né, gente? É só você olhar pra Carol, você vê assim, que é Oxum escrito, é Oxum encarnada, né? Amorosa, Ai, Gil, carinhosa. eu amo tanto. Você lembra quando você falou? Primeira aula que eu tive de Oxum com o Gil, gente. No outro dia, minha casa já tava pura rosa amarela, tava os espelhos desse Oxum é maravilhosa. Então vamos falar sobre o tamanho. espelho de Oxum e os mistérios, né, que essa ferramenta guarda. Essa palavra mistérios é muito usada por nós umbandistas, por nós espiritualistas de modo geral. O que esses mistérios, gente, eles são arcanos, né? Igual como os arcanos do tarô. Eles são símbolos sagrados que remontam a força ali daquele orixá, e quando e mais uma vez frisando, se o orixá não é uma pessoa, o orixá é uma energia, quando eu entendo esses mistérios, eu entendo daquela energia também em mim. O espelho de Oxum tem um nome, ele chama Abebé. Cada A orixá bebê. carrega Abebé. Cada orixá carrega uma ferramenta. Então você vai ter várias ferramentas aí diferentes. Iemanjá também carrega um espelho parecido com o de Oxum, porém o de Oxum é dourado, o de Iemanjá é prateado, tá? Mas aí Iemanjá também carrega um espelho, é uma característica das Iabás. Iabás são as mães, né? Então Oxum, Iemanjá, as mães da água, né? Elas carregam essa energia aí do espelho. Mas vamos lá. Vamos pensar na analogia do espelho. O que você faz, Carol, normalmente quando você está olhando para um espelho? Eu já faço isso aí. O que eu faço quando eu tô olhando pro espelho? Eu já começo a me ajeitar, dar aquela olhada, entendeu? Agora que a gente está trabalhando com os espelhos, aí a gente já faz até o trabalho lá de. Eu me dou bom dia, Gil, vou te falar. Isso aí, antes mesmo de eu trabalhar com os espelhos, eu passo perto do espelho, já me amando. Aí eu faço bom dia. Eu tenho ascendente leão para gravar, né, Gil? Então eu passo perto do espelho, eu fico ali, hipnotizada. Então vamos por partes. Você vai para o espelho para se embelezar, né? Então o Para me primeiro ajeitar, belezar. e Oxum, ela representa dentro da cultura iorubá a energia da beleza, da autoestima, do cuidado próprio. Então, o espelho de Oxum nos ensina, né, que para que a gente possa amar o outro, a gente tem que se amar. Se a gente cuida do outro, a gente tem que cuidar também de nós. E o espelho, ele pode ser lido como vaidade, né? E aí a gente entra numa outra questão, o quanto a nossa sociedade, com seus valores, ela acaba minando muita coisa que não é problema em si, se tornou um problema da maneira como a gente foi ensinado a ver. Por exemplo, a vaidade é um exemplo claro disso. A palavra vaidade já é lida como algo ruim. Tipo, a vaidade em si, mas a vaidade, tudo exagerado é ruim, gente. Inclusive a vaidade. É um Mas é importante. excesso, né, Gil? É um excesso. Sim, é um excesso. Mas aí é de qualquer coisa. O excesso de cuidado, o excesso de responsabilidade, o excesso de tudo é negativo. Agora, a vaidade, ela é muito boa. Por exemplo, vai numa entrevista de emprego todo mulambento. Não tem jeito. A gente, quando vai pra Não tem condição. A gente vai conquistar o crush. Você acha mesmo? O cara pode ser o homem da sua vida. Se ele tiver todo fudido, todo desgrenhado, acabou. Não vai querer. Ele não vai querer dividir a Não, vida Deus dele. livre. Então, Fedorentos. sim, sim. Então a primeira coisa que o espelho de Oxum nos ensina é justamente essa questão do cuidar da gente. E o espelho, ele O carrega um mistério. autocuidado, né, O Gil? autocuidado, o autocuidado. E o espelho, ele projeta exatamente a mesma imagem. Sabe o que isso nos ensina, Carol? Que o amor, ele tem que ser dado na mesma medida que ele é retribuído. Oxum, Nossa, ela nunca ama desproporcional. Tipo assim, o amor, Oxum só entrega os seus sentimentos de acordo com que os sentimentos são entregues a ela. E é essa mensagem que ela passa para nós. Só ame na medida em que você é amada. E nas relações, gente, isso é fundamental.
Porque é o seguinte, o universo ele funciona dentro de equilíbrio. Se há carência ou se há excesso, automaticamente você vai desequilibrar o sistema. Então, tem até um Odo, né, que fala sobre isso. Inclusive, o Marcelo é ótimo para falar de Odo, que é o seguinte, que ele fala, que é inclusive o Odo de Oxum, que ele nos ensina o seguinte, que muitas vezes você dá tanto por amor e perde o amor do outro. É aquela pessoa, por exemplo, que começa a dar presente, o outro, assim, começa a resolver todos os BOs da vida. Ah, eu falei do Marcelo, o Marcelo acabou de entrar na Aí live. ele entrou. Marcelo, eu tô falando aqui com o pessoal, a gente tá falando sobre o Oxum, a questão da doação e o amor. Eu lembro que você me ensinou sobre o Odo, que inclusive eu acho que é o Odo de Oxum, que fala da questão do excesso de doação e o quanto aquilo mata o amor do outro. Eu acompanho muitos relacionamentos, Carol, onde a pessoa começa bem, começa com amor, mas por excesso, ela dá tanto, ela resolve os problemas do outro, ela dá dinheiro, ela dá presente, ela dá tudo, que ela acaba matando o amor do outro e tornando o amor do outro interesse. Nossa, e como, né, Gil? Gente, Sim. tá ouvindo aí, né? Vocês estão ouvindo isso? Tomara que esteja a galera do Poderosas, a galera do Friars Day. Por quê, gente? Isso é muito importante. É por tudo isso que a gente está fazendo esse trabalho. São coisas que eu já passei, são coisas que a gente já passou em algum momento na vida, mas é muito importante isso que o Gil está falando. Fala, É, Gil. o amor ele tem que ser entregue. O primeiro mistério do Abebé de Oxum é justamente isso. O espelho ele sempre reflete a imagem. Amor deve ser doado na medida em que você recebe. Então não dê amor a quem não te dá amor. Sabe? Recentemente eu fiz um atendimento com uma moça, né? E a Pombagira estava trabalhando comigo, e ela falou uma coisa que eu achei muito legal. Falou com uma moça, olha, só entregue o seu coração na mão de um homem quando ele também estiver entregando dele a você. Porque é Nossa. muito complexo essa Gente, questão para da gente. anotar, hein? Que coisa linda, Gil. Qual Pombagira Recado que da era no Rainha do Cabaré. atendimento? É a Oi? Padilha? Não, Rainha do Cabaré. Vou anotar. Vou fazer essa frase. Só entregue o seu coração na medida que o outro também der o coração dele para você. Senão não é uma troca justa, sabe? E essa é a primeira lição que a gente tira do Abebé de Oxum. Essa questão Sim. do equivalente. Essa é a primeira coisa. O Coisa segundo linda. processo que a gente faz, a gente usa espelho para se limpar. Por exemplo, a gente não consegue ver se está sujo o nosso rosto ou outra parte do corpo, a não ser que um espelho nos mostre. Então, o espelho de Oxum, Verdade. ele fala para a gente também de purificação. Ele fala para a gente de limpeza. Tanto que todas as iabás da água, tanto Oxum quanto Iemanjá, carregam espelhos. A água que purifica. Gente, que lindo. Então, assim, o espelho ele serve para a gente ver a nossa sujeira, né? Então, muitas vezes, gente, o amor ele vai ser uma ferramenta para mostrar o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior. Se você reparar, por exemplo, as relações interpessoais, né? E o amor aqui, gente, não é só o amor romântico, tá? Oxum representa todos os tipos de amor. Mas o Da amor, amizade também, né, Gil? não Família, tudo. Não importa a faceta do amor que você esteja trabalhando, o amor sempre expõe o que você tem de melhor e o de pior. O de melhor é o que está a sua força, o de pior é ser trabalhado. Então, por exemplo, a pessoa é um santo, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é gentil com todo mundo. Mas aí vai ter uma DR de casal, a pessoa muda totalmente. Ela mudou? Não. Aquilo aí também é quem ela é. Consegue entender essa questão? Porque assim, quem briga num relacionamento, gente, fulano perdeu a cabeça. Aquele fulano que perdeu a cabeça também é parte do que aquele fulano é. Então Também é é através. parte, né? Sim, porque, por exemplo, se a pessoa fosse só namastê, só gratiluz, ela, em hipótese nenhuma, ela seria diferente. Aquilo são as sombras manifestadas. E o amor, muitas vezes, mostra as nossas sombras. Como o espelho mostra as nossas imperfeições.
Ai, Gil, que lindo! Ô, Gil, você vem na nossa live das poderosas também? É sim, Tem meu 3 anjo. anos que a gente está falando de espelho, a gente está falando de espelho negro, de tudo. Tá vendo, gente? Que a sombra também deve ser vista, porque a gente Sim. tem que se amar, né, de independente disso. Porque vai ter momentos em que a gente não vai ser totalmente doce, totalmente lindo. Sim. Carol, e uma coisa, gente, que tem que ficar muito claro para todo mundo que está acompanhando a nossa live. A sua maior força é a sua maior dor. Guarda essa Olha, expressão, eu vou explicar isso para vocês. Quando a gente vai desenvolvendo, e não importa em que fase da nossa vida a gente vai, nós vamos tendo dores. Pode ser uma rejeição na infância, pode ser um relacionamento abusivo. E aí cada pessoa, cada processo vai ter uma questão ali diferente, tá? Mas aí o que acontece com a gente? Essas dores, elas desequilibram o nosso sistema. É igual, vamos pensar na musculação, só para ficar mais claro, depois eu volto para a questão energética para vocês entenderem. Os músculos crescem porque há um processo de lesão. Há uma lesão muscular, aí o processo de hipertrofia, verdade. e aquilo vai crescendo. Quando acontece uma dor energética na nossa vida, né, um abandono, uma tristeza, uma baixa estima, aqui o corpo, o sistema começa a dar muita atenção e muita energia àquela área. E aquilo começa a crescer. Então eu vou dar um exemplo para vocês da Verdade. minha vida, por exemplo. Eu sou um cara, né, que eu tô assim, eu gravo vídeo todos os dias, eu faço live, eu tiro foto. Quem me segue aí sabe que eu adoro. Eu sou narcisista mesmo, gente. Eu sou filho de Oxum. Eu sou filho de Oxumaré. Ascendente leão, igual Eu tenho eu. ascendente leão. Então, assim, eu gosto de brilhar, mas eu tenho uma questão comigo. Eu tinha muita baixa estima e muito problema de imagem na infância. Eu Você carregava tinha, essa. tio? Sim, sim. E Eu aí, também, quando era criança. Eu acho que faz parte e aí do nosso ascendente ter um negocinho aí. Exatamente. Então, o que acontece? Você tem essa dor da baixa estima, essa dor, por exemplo, de muitas vezes de não ser reconhecido no seu meio, na sua família e tudo mais. Então, você cresce e se torna o quê? Uma pessoa extremamente exposta, extremamente comunicativa e extremamente influente. A sua dor Verdade. torna a sua maior força. Ai, Gil, e é verdade tudo isso, aquela coisa que a gente tem. A nossa maior dor que foi, você me acompanhou, né? No que eu passei, um momento, gente, que eu tive uma baixa autoestima muito grande. Justamente por isso que o Gil falou. Eu estava doando amor em excesso, sem estar recebendo aquilo do outro. Ou seja, eu estava matando o amor do outro, praticamente, fazendo aquilo virar Sim, uma espécie de interesse, porque interesse não é só financeiro, né? Existe sim, pessoa que tem um interesse mesmo de pegar sua energia, sua boa vontade, a gente tem que lembrar disso. E aí, nesse momento, gente, quando eu consegui sair daquilo, eu acho que é por isso que hoje eu falo tanto de empoderamento feminino, de autoestima, de autocuidado, toda hora é isso, né, Gil? exatamente. A sua dor se torna a sua maior força. No pain, no Verdade, que gain. Sem dor, lindo! sem crescimento, sem ganho, né? Então, assim, isso são só dois processos que a gente tem aí envolvendo a Bebé de Oxum. Mas não para Além por aí. do... Agora a gente vai retroceder um pouquinho e falar sobre uma das coisas que eu tenho a obrigação de falar em tudo que eu fizer. Isso é a ordem da espiritualidade para mim. Todo ser humano é divino. E isso é uma coisa que a gente encontra em todas as tradições esotéricas que você encontrar. Ah, Gilberto, eu sou wicano. Gilberto, eu pratico yoga. Gilberto, eu sou reikiano. Gilberto, eu sou umbandista. Todas as filosofias que você pesquisar, você vai encontrar essa mesma base. Se você é católico, se você é cristão, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Né? Se você é um bandista, candomblessista, né? Se você vai estar lá, o seu ori, né? Foi criado tão ao mesmo tempo que todos os orixás. Então lá tem Oxalá, Oxum, Iemanjá, Ogum, o seu ori foi criado na mesma época. É tão velho, o ori na tradição iorubá é o seu orixá íntimo, o seu orixá pessoal. Né? Então Sim. ele é tão antigo quanto os deuses. Você é tão antigo quanto todos os deuses. E aí o espelho.
O espelho, o espelho de Oxum, o que que ele traz para a gente? É Oxum olhando para a divindade dela. E é isso que você tá, porque mostra quem ela é. E ela é quem? Ela é Deus. Então, o espelho de Oxum vem mostrar para todos nós, né? O Abebé de Oxum vem mostrar para todos nós que nós somos divinos. Traz para nós a consciência da nossa divindade, da nossa força, do nosso poder. Então você pode estar desempregado, você pode estar doente, você pode estar solteiro, você pode, não que solteiro seja ruim, tá? Mas assim, você pode estar tipo assim, tá encalhado, porque tem uma diferença entre solteiro e Querendo um encalhado. amor! É, você pode estar encalhado, você pode estar doente, você pode estar rejeitado, não importa a situação que você esteja, você continua sendo divino. E é isso que o Abebé de Oxum traz para nós. Em todo tempo, olhe e veja quem você de fato é. Um Deus. Ai, Gil, Uma coisa mais força. linda. Vou chorar, sou tão apaixonada com Oxum. Acho que com as deusas todas, mas assim, com Oxum tem aquela coisa, quando ela chega, que eu já te contei, que você me liga, eu falo, ô Gil, acabei de ser uma vela para Oxum, não tem condição nem de falar. Oxum É traz. muito amor, Gil. Que coisa linda isso que você falou. Sim. Tá vendo, né, gente? Veja essa divindade em vocês, nesse espelho. O que mais? Gil, conta, que eu adoro ouvir você falar. É muito importante a gente ter essa premissa, sabe? Isso, gente, isso é base para qualquer caminho mágico, para qualquer evolução espiritual. Entender que você é divino, que você é Deus, que você é Deus. A Carol fala muito na live das poderosas, a live das deusas, né? Todas as mulheres são deusas e todos os homens são deuses. Os homens. E isso não importa a sua idade, não importa se você é uma adolescente, uma senhora, a sua cor, a sua orientação sexual, não importa a sua condição financeira, a divindade continua em você, tá? E é isso que o Abebé de Oxum traz pra gente. Nunca se esqueça disso. O Abebé de Oxum também vem trazer para nós a questão da vaidade, né, no sentido positivo da vaidade, do autocuidado. É interessante a gente entender que esse autocuidado, ele transcende o processo de aparência. Porque às vezes, assim, a bruxa, se cuidar, às vezes é ficar vestida de mendiga dentro de casa o dia inteiro. Né? Eu falo que ficar Às de vezes é, mendiga, né, Gil? Fica em paz. ficar de mendiga que eu falo é aquele dia assim que você não quer ver ninguém, que você não quer sair, que você quer só curtir, ficar vendo Netflix, ficar sem fazer nada, só com a roupa assim, aquela Medo roupa que de você não tem coragem de ir na menstruação. padaria com ela. Eu tenho dia, né, que eu tô nesses dias meus aqui, que eu tô vestido de mendigo, o que que acontece? Que eu lembro que eu tenho que ir na padaria, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que trocar de roupa, não posso ir na padaria com essa roupa, não. Mas eu fico tranquilo e fico pleno e continuo me sentindo um rei aqui dentro de casa, vestido de mendigo. É verdade, verdade, Gil. Então, essa questão do autocuidado ela é muito importante. Porque vamos voltar de novo. Se eu sou divino, se eu sou Deus, como é que você trata Deus? Imagina o seguinte: de repente chegou a notícia que Deus vai entrar na sua casa hoje, vai almoçar com você, vai ficar o dia todo com você. Eu tenho certeza que você vai pôr ali o melhor, vai fazer a melhor comida, a melhor refeição, vai pôr o melhor prato, vai arrumar a casa todinha. Tem gente, a gente faz isso para aquela visita enjoada, não vai fazer para Deus? É A verdade. gente faz, a gente Aquilo que a faz. gente nem quer. Nem quer, você vê. Se aí você vai, arruma, lava banheiro. A pessoa, a gente faz isso, a gente faz isso. Agora imagina que Deus vai para sua casa. Nossa, Deus, você faz tudo de melhor, não é? E aí é que tá, Deus já está na sua casa. Deus almoça Isso. com você todos os dias. Ô, gente, você quer ver uma coisa completamente contrária à energia de Oxum? É aquela pessoa que guarda o prato pro dia que um prato bom, o copo bom, a xícara boa, Para visita. para visita. Gente, não tem nada mais contrário à energia da prosperidade do que isso. Não pode, de jeito nenhum, gente. Não pode isso. Gente, é horrível, assim, e há muita gente, às vezes, eu falo pela minha, eu tinha uma avó que era muito assim, ela guardava o prato, as coisas para visita. Teve pratos que ela nunca usou, teve xícaras que ela nunca usou. Dormia, assim, uma situação ruim,
esperando uma, sabe? Tá errado, Deus Só tá ali. desliga, viu? Deus almoça com você todos os dias. Deus dorme com você todos os dias. A divindade está ali cada segundo com você. Então, o autocuidado, gente, é cuidar da divindade. Então, é colocar uma roupa boa. Não é... E outra coisa, gente, não é roupa cara, não é se endividar para isso. Mas é viver a melhor versão dentro daquilo que você pode hoje. Sim. Sabe? É se preocupar com o seu conforto, é se preocupar com o seu corpo físico, é se preocupar com a sua cabeça. Sabe, gente? Aprender a dizer não quando você não está satisfeito com alguma coisa. Aprender a se poupar de problema. Tem gente que vive buscando problema. Para com isso. Ai, é Sabe? verdade, Para, acorda aí para. Ah, com o fulano Ai, quer falou me isso. matar a pessoa. Pode falar, Gil. Fulano falou isso e isso de você. Gente, não importa o que a pessoa falou. Sabe? Se ela falou, é do problema dela, da vida dela, das coisas dela. Você tem que cuidar do seu mental, cuidar do seu ori, sabe? Cuidar da sua vida, dos seus processos. Parar de ficar comprando problema, parar de ficar buscando sofrimento, sabe? São coisas, gente, que a gente tem que colocar em prática na nossa vida para trabalhar essa energia de Oxum. Porque aí, o que é Oxum? Né? Quando eu vivo todos esses mistérios que o ABB dela traz, o que acontece na minha vida? Primeiro, Oxum é senhora da prosperidade e da riqueza, senhora do ouro. Isso, Gil. Fala dessa parte também, que tem tudo a ver com autoestima também, né, Gil? Tudo, tudo. Gente, e tem muito a ver, porque é o seguinte, você pode ser vendedor, você pode ser funcionário, você pode ser autônomo. Se você tiver uma baixa estima, se você não tiver confiança no seu trabalho, se você não tiver uma segurança, ó, você nunca vai ser promovido, você nunca vai ter aumento de salário, e quando tiver que demitir alguém, você vai ser um dos primeiros. É Se você é verdade. Nossa, vendedor, você não gente, é vai duro vender. ouvir isso, mas é verdade. Olha Gente, bem. aquele funcionário que não tem estima, que se sente pequeno, todo mundo vai enxergar ele daquela forma. Na crise, ele é o primeiro que roda. Ele pode ser até o que trabalha mais, mas é o primeiro que vai rodar. Porque a energia dele ali dentro não faz diferença. A segunda coisa, né, que acontece muito, para quem não trabalha esses processos que a gente viu, é justamente quem é, por exemplo, vendedor. Cliente nenhum entra na loja, cliente nenhum compra da tua mão. Porque tudo que você faz, a sua energia vai junto com você. A energia, gente, a sua aura, né? Ela, por exemplo, você entrou no ambiente, todo mundo daquele ambiente ali, ainda que a nível inconsciente, pegou várias informações suas. Então, assim, se você não confia em você, por que o seu cliente vai confiar em você? Se você não se sente bonita, como é que você vai dar dica de beleza? Como é que você vai falar, nossa, você ficou bonita nessa roupa? Você acha que o cliente vai acreditar? Não vai Como é que a gente nunca. vai falar de Oxum se a gente não tá aqui assim como? Gil chegando do Pleno. ensaio, Gente, eu fiz dia. ensaio fotográfico hoje. Não é? Imagina, Gil! Não, a outra, o quarto tem não sei quantos. Gente, a gente tem que se gostar, tem que se amar, tem que sentir essa autoestima. É tão diferente, Gil. Eu tava hoje conversando com a Bela, que é uma cliente minha, que é muito amiga, que eu amo demais. E a gente tava lembrando, né? Eu tava lembrando, porque eu falei pra ela, Bela, eu engordei tanto nessa pandemia, né? E eu tava lembrando que eu morava do lado da casa dela, e ela corria e tal, e eu era magrinha, Gil. Eu fui ver minhas fotos, mas aquela seca, seca, seca. As roupinhas sempre no último, e pá e tal. A gente veio pra pandemia, a gente ficou um pouquinho meio lá, desde roupa de mendigo, meio só na hora que tem que ser, mas eu tô bem. E naquela época, eu tava com autoestima tão baixa em relação mais à área amorosa, tá, Gil? Mas tu vai refletir em tudo. Sim, Escutem. sim. O Gil falou muito sério. Não interessa se você tá de autoestima por causa do boy, por causa do seu trabalho, vai refletir em tudo. E eu tava com autoestima tão baixa que assim, gente, eu cheguei a ficar quase careca. Eu fui cortando o cabelo porque eu queria sentir alguma coisa, levantar a autoestima. E aí, e magrinha, sempre muito bem vestida, unha sempre pronta. Hoje, gente, eu engordei bastante. Não vou nem falar pra vocês quanto que eu engordei.
Mas tem uma coisa. Se eu sair aqui agora de pijama, tá, meu amor? Aqui vai emanando. Às vezes eu até falo assim, gente, o que esse povo tá me olhando? Tô tão despreparada. É a energia, viu? Sim, exatamente. E eu, antes eu podia estar empepecada, roupa da moda, unha toda pá e tal. Porque a autoestima estava baixa, então não estava vibrando. Atrapalhava trabalho, atrapalhava a própria relação. E aí você sai difícil, você. Nem era que é difícil só despertar a atenção do outro, trocar aquela energia, né? Que é aquela troca. Quem tem também vai ver. Hoje, Sim. gente, está até complicado, tem até que controlar isso, porque aí a gente perde o. E é uma coisa interessante, eu atendo muitas pessoas, Carol, mulheres assim, bonitas, sabe? Mulheres assim, bem-sucedidas muitas vezes, de verdade. Ô, gente, o que tem de mulher bem-sucedida e bonita, que não consegue um olhar muitas vezes, que não consegue assim É, é um processo energético e passar isso para elas, né? Essa questão energética é muito problemático, porque elas já chegaram num ponto da vida que está tudo bem, mas isso não flui, porque elas não trabalham isso que a gente falou até aqui, sobre tudo que o espelho de Oxum representa. Às vezes elas querem, por terem uma condição financeira melhor, elas começam a dar muito, aí começa a arrumar, atrair bom vivãs, pessoas só vão se valer delas. Ou então, verdade, Gil, elas sim. não se Vamos sentem, como a Carol valer. falou, bonita, plenas e tudo mais. E aí o que, que acontece? Ela acaba não atraindo ninguém. Enquanto outras pessoas, às Verdade. vezes, não tem nada, tá com a vida toda, mas tem essa energia do amor em alta, tá ali conquistando, arrasando na pista. Verdade, gente, eu tô falando que é impressionante. Eu tava falando com a Bela, que a Bela falou assim: ela é fitness, né? Ela, Carol, suas roupas que estão aqui em casa, que eu deixei muita coisa lá em São Paulo, ela não passa da sua coxa. E eu, gente, nessa época eu super magrinha, não tava desse brilho, não, eu tô falando com vocês, porque não que eu não queira emagrecer, gente, não é isso. Quero malhar, quero cuidar ainda mais de mim. Mas acontece que eu estou bem, eu estou me amando. Então essa energia expande. Se amando assim, né, Gil? Aí eu ainda entro numa academia, aí, gente, ó. Acabou, não tem pra ninguém. Ô, Gil, fala aí dessa parte também, seja da prosperidade, que mais que eu quero falar de Oxum? Oxum também trabalha muito, né? Aí eu tava falando da prosperidade em si, não flui, tá, gente? Inclusive, por exemplo, quem trabalha com essa questão do yoga, do reiki, os chakras o chakra básico, por exemplo, ele está associado à prosperidade. Então, se você não trabalha esse aspecto da sua sexualidade, e aí, gente, a gente tem que separar sexualidade de Ô, sexo, Gil, eu sempre tá? gosto de São falar duas coisas, disso. são duas coisas. Exatamente. A gente pensa em chakra básico, você já pensa logo no coito, né? No sexo, você acha que a energia sexual é só coito. Não, um batom vermelho, você está trabalhando a sua sexualidade, sabe? Uma troca de olhares, uma paquera, você está trabalhando a Verdade. sua sexualidade. Na hora que você vai fazendo compra de roupas, né? Roupas que te realçam aquilo que você mais gosta em você, você está trabalhando a sua sexualidade. Né? Então, Isso assim, é é um verdade, compêndio, Gil. sabe? É um compêndio. Tipo assim, se você se submete, por exemplo, que às vezes você pode estar numa relação sexual, né? Inclusive, isso é muito interessante, gente. Você pode fazer muito sexo muitas vezes e não trabalhar bem a sua sexualidade. Por exemplo, se o seu Opa! Muito sim, porque bom às isso. vezes, gente, vale muito mais uma preliminar do que uma rapidinha ali, de qualquer jeito, sem a conexão profunda, sem a Gil, às vezes entrega. vale um flerte, certo, Muito gente? mais. Um A troca flerte. energética é Eu muito maior. falava Um assim, beijo. Gil, quando o meu ex queria transar, e aí era um negócio que já tava, que já não tinha muito esse clima ali. Aí quando era, parecia que tinha que marcar horário, gente. Eu falava assim, pelo amor da deusa, vamos num barzinho? Aí a gente fica se curtindo Sim, primeiro e depois
Gente! Ah, não aguento. Não, Sim, eu preciso estar, mesmo com meu namorado, eu preciso dessa sim. coisa. Porque a energia sexual, gente, ela não é coito, tá? O coito, ele trabalha, claro, a energia sexual, mas se aquilo não for desenvolvido, despertado de outras maneiras, você não trabalhou sua energia sexual plenamente. E aí vem aquele vazio pós-sexo, sabe? Aquela sensação de vazio que vem depois. Aquela sensação, aquela vontade desesperada de tomar banho que dá Ah, depois. gente, não aceito isso na minha vida, mas Deus me... Ô, Gil, mas é por isso que eu gosto de flertar bastante antes hoje em dia. Porque, gente, é muito importante. Outro dia a gente também estava conversando aqui, né? O pessoal que ficou na pandemia, preso na mesma casa. Foram duas meninas, acho que Juju e a Paulinha, que não tá aqui hoje. Presa na mesma casa com o marido. Aí acaba essa coisa do flerte. A hora que ele vai chegar, aí eu me arrumei bonita. Tudo isso é energia sexual, né, Gil? Sim, sim, sim. E é isso que a gente tem que trabalhar. É, a, eu não, aqui Sim, acho que Juju. quase todo mundo teve essa experiência do sexo vazio. Sim, todos nós temos. Porque a nossa sociedade, gente, ela tem. O Marcelo usa uma expressão que eu gosto muito, que é a questão da educação imposta. Dinheiro, sexo, religião, autoestima, uma série de coisas são tabus. Então a maioria de nós, ou melhor, todos nós, em algum nível, em algum grau, a gente é debilitado. E nós estamos aqui justamente assim no nosso processo de evolução para lapidar isso. Então, por exemplo, eu me proponho em todas as áreas da minha vida, isso vale para minha relação, isso vale para minha sexualidade, isso vale para ser melhor. Tipo assim, porque eu sei que, por Sim, exemplo, eu na minha relação, eu tenho bloqueios. Às vezes eu não vejo, mas eu sei que eu tenho. E eu quero sim, mudar isso. Na minha sexualidade, por mais que eu já faço mil e uma trilhas tripulias, eu sei que eu tenho bloqueios. E eu preciso trabalhar isso. sim. E o Gil, isso também é legal. Porque já pensou se a gente já tivesse tudo trabalhado, que saco também? Lembra? A vantagem é Ah, que o mas a gente universo. quer ariano, que a gente quer mais, quer mais, quer mais coisa, quer conhecer mais coisa, quer fazer mais coisa, A né? vantagem é que o universo é expansivo, então sempre tem alguma coisa nova pra gente aprender, pra gente fazer. Nunca termina aí esse jogo. Mas aí, É gente, verdade, é verdade. voltando à questão de Oxum, então se você não segue aquilo que a gente falou sobre o Abebé de Oxum, sua prosperidade mingua, sua vida sexual mingua. Outra coisa, gente, que acontece, que ninguém fala, depressão. Sim. Gente, Total, né? a energia de Oxum, nós temos todos os orixás em nós. Por exemplo, a força de Ogum para lutar. Por exemplo, alguém fala um desaforo, você vai lá e revida, é Ogum. Você está desempregado, você corre atrás ali, é Ogum. Quando você, por exemplo, você põe limite nas pessoas, fala não quando você não quer uma situação, é Ogum. Quando você, por exemplo, exercita a sua fé, não importa a sua religião, você está trabalhando Oxalá. Quando você arruma sua casa, ordena as coisas, você está trabalhando Oxalá. Então, todos os orixás estão em nós. Alguns orixás, quando eles vão embora, é muito fácil de sentir. Ogum é um exemplo deles. Quando você perde a energia de Ogum, você se prostra na cama, você sente Nossa, na hora que você tá assim, ai gente, eu não tô em ânimo, não quero fazer nada. Ogum foi embora, mas você sente que tem alguma coisa errada. Você vai benzer, você vai tomar você banho de vai erva, você faz alguma desesperado. coisa. Agora, Eu, Oxum não. então, se ele sair de perto, eu sinto imediato. Falar, pronto. Agora, Eu falei, agora, né, Gil? agora Oxum não. Oxum é uma energia tão sutil que muitas vezes a gente vai dar falta dela quando ela está muito longe de nós. Ela vai aos pouquinhos. E aí, como é que a Oxum vai embora na nossa vida? Quando você para de se amar, quando você para de cuidar de você. Quando, por exemplo, você trabalha para pagar a conta. Gente, Oxum é uma mulher, é uma energia, gente, que eu vou explicar para Fala, vocês. não. Vou explicar para vocês. Ó, Gilberto, mas não tem jeito, eu ganho um salário mínimo só, às vezes nem isso, não dá nem para pagar as contas. Beleza, eu sei. Mas assim, chupa um picolé, chupa um sorvete, pega um pouquinho do seu dinheiro, pode ser R$ 1, e gasta com algo que lhe dê prazer, sabe? Prazer.
livro sabe? que eu te mostrei hoje, Gil, nossa, na hora que eu vi, eu falei, vou me dar. Vou Gente, mesmo. se dê presente, se cuide. Faz, sabe por quê? Oxum, gente, é uma mulher muito caprichosa. E se você não cuida dela, e aí cuidar dela é cuidar de você, quando você vê, gente, acabou. Pele fica ruim, cabelo quebradiço, libido vai a zero, dinheiro trava e a depressão chega. Só que você só vai se dar conta disso quando você tá muito na merda. Porque esses são É verdade. processos. Por exemplo, casamento é mestre para isso acontecer. No início a mulher fica toda bonitinha lá pro boy, aquela coisa toda. Depois ela já não lhe importa tanto, já não põe uma. Tipo assim, quando vê, gente, quando o marido olha pro lado, ele tá com. Sabe? Sabe? E isso, gente, acaba com o casamento. E É aí verdade. acaba com a autoestima da mulher. Então, assim, Oxum precisa ser cuidada no dia a dia da nossa vida. Se dando carinho, se dando amor. Outra coisa, Oxum, ela rege muito a maternidade também. Só que Oxum, Iemanjá não, Iemanjá já adota todo mundo. Mas Oxum, ela tem muito ela, sabe? Tipo assim, a preocupação primária dela é com ela. E é uma das coisas que eu ensino para todo mundo, gente, que é o seguinte: a pessoa fala assim, eu tenho uma missão, meus filhos são a minha vida. Tá errado. Eu sei que as mães Nossa agora vão ficar Senhora! bravas comigo de falar isso. Meus filhos são a minha vida. Tá errado. Seus filhos são maravilhosos, são lindos, né? Nossa, a coisa mais perfeita que o Oxalá fez são os seus filhos. Mas eles são eles, sabe? Você tem uma missão com eles, você dê o seu melhor para eles, mas eles não são a sua vida. A sua vida é a sua vida. Gilberto, esse homem é tudo, eu mato e morro por ele. Tá errado. Igual ele, tem um monte melhor que ele, tem mais ainda. Sabe? Então, Ainda assim, mais que vai bater matar por causa do cara. Só do cara já te dá essa condição. e feio. Gente, eu fico impressionado que, assim, quanto mais desesperada a mulher é pelo cara, mais feio abençoado é, gente. Jesus. Ô, Gil! Ó, o meu, gente! O meu desse que eu sempre falo nas lives com o Gil. Outro dia eu tava no grupo da família. Que o povo falou, gente, vocês chegaram a conhecer? Sabe? Então, assim, gente, a, nossa, a nossa primeira missão é com a gente. Você tem pai com seu irmão, com seu namorado, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, na sua religião. Você tem mesmo uma missão para cada área da sua vida. Mas a sua primeira missão é consigo mesmo. Sabe? A sua Verdade. Olha o primeira. Diego falando aí, ó. Sem amor próprio, a gente nem conhece o amor, né, Gil? A gente não consegue reconhecer o que está E é muito acontecendo. verdade. Tem Jesus falava, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E aquele que não ama o próximo é incapaz de amar a Deus. Então o amor, ele parte da gente. Por quê? Gente, nós estamos todos conectados, né? A gente até falou disso em outras lives. Existe uma conexão, Uhum. eu, a Carol, você que está nos assistindo, o seu vizinho, o seu inimigo, não importa, todos nós estamos conectados, somos uma grande família, mas ao mesmo tempo nós estamos distantes. A minha o meu espírito, ele sente o mundo através dos meus sentidos. Então, por exemplo, eu não sei o que a Carol sente, eu só sei o que eu sinto, mal e mal ainda. Então, o que acontece? A gente tem que ter aquela permissa o seguinte: se eu não me conheço, se eu não me amo, eu não consigo conhecer a Carol, eu não consigo amar ela. Verdade. Porque, A gente consegue nem entender? sabe. O único referencial que a gente tem é nós. Tá? Assim, a gente vê o mundo como um espelho nosso. Eu vou dar um exemplo para você. Até Deus, a forma como o indivíduo vê Deus é a forma como ele se vê. Pergunta para alguém sobre Deus. Se ele falar assim, nossa, Deus é misericordioso, é porque essa pessoa é misericordiosa. Se ele falar assim, Deus vai dar o pago, é porque essa pessoa é rancorosa, é vingativa. Porque até Deus, ela se espelha nela. Sabe? É por Verdade. isso que, sim, é por isso que o oráculo de Delfos falava, né? Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade dos deuses e dos homens. A pessoa Porque a acha gente Deus um vingativo, não sei o quê, não é?
A pessoa que vira e fala assim, Deus vai pagar, Deus vai cobrar, Deus vai vingar, aquela coisa toda, é porque ela é vingativa, ela é É, rancorosa. E aí ela é processa e verdade. projeta isso em Deus. Agora, quando a pessoa fala que Deus é amor, que Deus é pleno, que Deus é equilíbrio, é porque o que ela é aquilo ali. Então, É gente, a gente verdade. fala muito do alto amor e a pessoa fala, mas o que tem a ver se amar com amar o outro? Porque todo o nosso referencial encontra-se em si, no ego, né? O ego ele pode ser o nosso grande inimigo, mas ele, ao mesmo tempo, ele traz esse olhar para nós. O ego é um grande espelho. Só que Verdade. ele é um Vou espelho, falar assim. sobre isso, porque as meninas perguntaram. Teve uma menina que perguntou na última live, né? Sobre isso, sobre ego. Eu falei, olha, não, o ego não é bem assim, não. Mas a gente vai falar disso sobre mais pra frente. Aproveita que você tocou no assunto, que eu não sei se ela tá aqui. Eu não sei se foi Patrícia, acho que não foi Patrícia, não. Acho que foi a Aline. Fala, Gil, um pouquinho sobre isso. Então, o ego, né, dentro da visão espiritual de ego, porque você pode usar pela psicanálise e outras ferramentas, mas dentro da visão espiritual do ego é o seguinte: nós somos divinos, né, a gente já entendeu esse processo. Enquanto divinos, somos Deus encarnado. Só que no momento que a gente se manifesta no mundo, há uma sombra. Né? Toda vez que você acende uma luz, projeta-se uma sombra. Essa sombra nós damos o nome de ego. E essa sombra ela serve como uma máscara, né? Para que o ego, para que a sua essência divina atue no mundo. E experiencie. Basicamente, gente, nós somos Deus querendo viver experiências. Eu sempre falo isso. Sabe? Que Deus, legal! Adorei isso! tipo assim, Deus quis ver, quis conhecer o mundo através da Carol, ser a Carol. Sabe? Ele quer sentir isso. Então tudo que você Que sente. lindo! Sim, sim. E o ego é essa máscara que te ilude, tipo assim, mas ao mesmo tempo é necessária para que você seja você. Então, por exemplo, Jesus. Vamos pegar Jesus, que é um exemplo mais compreensível para todo mundo. Jesus é um ser divino tanto quanto eu e a Carol. Só que ele tinha um conhecimento tão grande sobre a própria divindade que ele e o Pai eram um só, mesmo ele estando aqui. Consegue entender essa metáfora? Nós Legal, muito também massa. nós também somos assim. Nós também carregamos essa força divina. Só que o nosso ego, né, nós não temos a clareza que Jesus tinha. Então nós estamos aqui, estamos um pouco desconectados. A gente não, Jesus não. Jesus era um cara tão foda, tão evoluído, que ele conseguia usar o ego de Jesus, de persona, mas ainda continuava sendo todo. Então Olha que show isso, hein, Gil? o ego é essa camada que faz com que você experiencie as coisas sem tipo, porque você precisa dele para experienciar. Porque senão você vai ser tudo a todo tempo. Tem um filme, inclusive, gente, assistam, chama Lucy. Ai, Que eu é, amo, Lucy! que Ai, traz Gil, eu amo demais esse filme. Esse filme é maravilhoso. Aquela, esparra. Vou dar spoiler, não. isso somos nós, essa potência, essa potência. E o ego contém Maravilhoso. isso. Mas precisa, a gente precisa dessa. O ego, então, ele não é nosso inimigo. A gente precisa dele para que a gente não Sim. se perca. Não se perca, senão a gente não tem sentido a encarnação, não tem sentido Mas por que a. que a gente tá aqui, né, Sim, Gil? sim. Porque a O gente tá problema, vivenciando aqui uma experiência. o problema é quando nós nos identificamos com o ego. Aí você se desconecta da fonte. Porque você E a gente continua, por fica exemplo, só por você. aqui, né, Gil? Não, Sim, não lembra, né? e o ego, ele tem uma programação, que é a de te fazer assim, você te dá individualidade. A sua individualidade está no teu ego. Se você, o ego, então, ele tem uma programação divina, cósmica, de te convencer, de tirar entre momentânea e ilusoriamente essa conexão para que você viva a sua experiência como Carol. Só que se você se Sim, identifica tanto com o ego, você se desconecta do todo. E aí é vem o verdade. vazio existencial, vem as sombras. Então, o ego, ele não tem como você Briga, matar né? ele. O povo quer brigar por causa disso, por causa daquilo. E o Sim. Gil, assim, tem outra coisa também.
tudo em excesso, né, gente? Faz mal, a Sim. gente fala isso. Por exemplo, quando eu comecei a estudar lá com o Swami, eu gostava. Nossa, eu fiquei viciada em meditação, eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto aquilo, Gil. Aí eu queria ficar ali o tempo inteiro no todo, né? E é legal que a ordem, né, ela é de Sri Ramakrishna, que é o avatar que fundou a ordem, e que iniciou o outro, que é o Vivekananda. E o meu Swami falou mais ou menos a mesma coisa. Ele não gostava que a gente ficasse ali muito tempo meditando. Porque conta que o Ramakrishna chegou para o Vivekananda, quando ele despertou o Vivekananda, ele deu realmente assim, ele, como se ele tivesse tocado nele e levasse ele em samadhi bem rápido. E aí ele não queria mais sair daquilo. E ele falou, oi, você está encarnado. Você tem que vivenciar aqui. Olha a Índia aí, o pessoal passando fome, um monte de gente precisando desse conhecimento. Eu não te dei pra você ficar sentado aqui meditando olhando pra minha cara, não. Não é, Ju? Exato. O contrário também é a mesma coisa. A gente não pode despertar e ficar ali só. A gente Sim. está encarnado para andar, para ir, para falar, para despertar o outro, que o outro vai despertar o outro, que vai despertar o outro. Eu É por sempre isso que falo eu isso falo, na vida. tipo assim, gente, a gente tem a ilusão de separar a espiritualidade da vida cotidiana, né? Então, assim, a gente acha que é só ir na missa, ou na igreja, ou no terreiro, ou fazer ritual, aquela coisa toda. Tudo, você é um espírito. Então, tudo que você faz é espiritual. Você pode exercitar a sua espiritualidade comendo, vendo uma série, estudando, namorando, numa festa. Desde que você é Nossa, na espiritual, festa também. tudo Eu que faz sempre, eu medito dançando no meio do povo, porque é sentir toda aquela música, sentir toda aquela energia. sim. Olha os instrumentos, olha como que a galera tá sorrindo, olha que energia. Ai, que Gente, loucura! Igual a Narciso. e essa energia, né? Deus é muito curioso. Ele fez tudo e ele gosta de provar o que ele fez, sabe? É como, por exemplo, todo chefe de cozinha, quando ele faz um prato, ele prova, né? Para saber o sabor que ficou. Quando ele inventa um prato novo, ele prova. Então Deus criou todo o cosmos, né? Isso assim, gente, eu estou reduzindo isso assim, fazendo um monte de metáfora para ficar fácil vocês entenderem. Quando Deus fez todo o cosmos, ele quer experimentar. E ele experimenta através de nós. Então Deus criou a música, Deus criou a dança, Deus criou a arte, Deus criou o sexo, Deus criou a comida, Deus criou os sabores, Deus criou as Sim, cores. Deus criou tudo. Então quando você pode se conectar com Deus através de tudo. exato, Gil, verdade. E deve aproveitar isso, né? Porque se ele E, quer aproveitar tudo isso, tem que curtir mesmo, gente. Tem que aproveitar, tem que sair para ouvir uma música, tem que assistir um filme, tem que namorar, tem que sorrir, sabe? Olha, eu tô falando isso porque o Gil me lembrou muito o Suami hoje, na hora que ele falou do Lucy, que ele também amava Lucy, Gil. E aí, um dia, falando de novo, gente, dessa coisa do excesso, de excessos. Excesso de tudo faz mal, até de meditação. Teve um dia que eu cheguei lá no Charana, de novo, para meditar, a doida. Viciada, não queria sair dele mais. Aí eu ainda tinha que ser lá. Fazia em casa, mas fazia lá também. Aí cheguei, ele chegou e falou assim: ai, sua hoje eu não tô muito bem, não. Acho que eu vou lá pra salinha meditar. Ele disse: não vai não. Ele falou assim: você tá triste? Tá tristinha? Eu falei: tô. E ele não falava, pô, ele não fala, né, gente? Tá vivo suando, viu? Ele não fala português direito. Então ele falava assim: vai pra balada com as amigas. Assim, você não quer ir pra balada, não? Aí eu falava: ah, Suami, mas eu acho que eu vou meditar. Ele: não, quando tá triste a gente vai pra balada. Tipo assim, se você vai ficar ali, lá pra dentro, triste, sem trocar energia com o outro, sem receber uma alegria, um axé, um brilho do outro, né? Junto com você, trocar. A troca ela é fundamental, né, Gil? sim. E aí entra aquela questão também, por exemplo, todas as religiões do passado, as filosofias espirituais, por exemplo, o Antigo Egito. Nossa, não se separava a vida religiosa da espiritualidade.
E aí você tem deuses para tudo. Tem deuses domésticos, tem deuses do trabalho, tem deus da agricultura, tem uma porrada de divindades. Né? E aí, gente, o grande mistério, né, a grande sacada que a gente tem que entender sobre essas divindades do passado, a gente fala do politeísmo como se o politeísmo fosse uma ignorância. E isso a gente se dá, sim, por causa da questão religiosa, né? Principalmente, por exemplo, Santo Agostinho trazia muito essa questão do politeísmo como um processo de ignorância, né, dos povos. É, E ele não Gil, tem isso, gente. tem. Eu sou toda poli. Mas, Eu amo mas tudo. a questão do politeísmo, gente, era o seguinte: você tem deuses Representações. da água, deuses do amor, deuses da justiça, deuses de várias coisas. Sabe o que isso significa? A força divina está em tudo. Está no amor, está no descanso, está no trabalho, está em todos os processos, sabe? Então, Na quando você tem, dança, né? né, Gil? Sim, Deus, essa energia divina que nós chamamos de Deus, ela está em tudo. E aí as culturas davam nomes diferentes, Oxum, Vênus, Freia, para falar que existe uma divindade, uma energia divina no amor, na beleza, no descanso, no autocuidado. Existe uma beleza divina na força, no atrito, na guerra, nas conquistas, na vitória. Sabe? Quando a gente fala de deuses, divindades, nós estamos falando da força divina que está por trás de todas as coisas, que se manifesta em tudo. E aí nós damos esses nomes, entendeu? Então, isso é a sacada. Aqueles povos, né, eles não eram primitivos. Eles tinham uma visão simbólica que nós não temos hoje. Maravilhosa visão, né, Gil? E, Gil, eu tenho esse carinho, assim, eu gosto de conectar com essas energias, que às vezes o povo fala assim, né? Ou chega aqui no meu quarto, ou me vê falando dos deuses, das deusas. É justamente isso que você falou. As energias, gente, é a coisa mais linda. Você está se conectando com aquilo, né? Que povos distintos, cada um do lugar, trouxe para a gente representando a mesma coisa. Como o Gil me falava, lembra, Gil, que você me explicou, Carol? É a mesma coisa, mas pensa que é um pouquinho assim, é uma rádio naquela linha, lembra disso, Gil? Você falou Rató, Oxum, Fraia, Vênus, elas estão na frequência do amor com pouquinhos nuances ali diferentes. Na Mas alta são magia, aquelas energias, né, Gil? Oi? tanto que na alta magia eles falam assim, espírito, aí eles usam o nome grego, né? Mas assim, não tem associação, só para exemplificar. Então você tem lá espíritos de Marte. E aí pode ser Ogum, pode ser as Valquírias, pode ser a Freya, qualquer entidade guerreira trabalha naquela irradiação. Né? É uma forma de compreender que dentro de uma esfera energética existem nuances. Você pega lá o branco, tem o branco gelo, o branco neve, né? Vários. É isso. Isso, Gil. E eu sou apaixonada, porque são frequências que a gente vai se conectar. São vários povos falando de como você pode. Às vezes tem uma nuance. Eu lembro que quando eu me iniciei, né? Aí o Gil, não vou falar não, porque vocês vão, quem for fazer magia lá na espiritualidade livre vai passar por isso, não vou dar spoiler. Tem Mas turma na nova, hora, tá, gente? Inclusive, ó, dia 1º de maio, de abril, a gente tá com uma turma nova do curso de magia natural. Oportunidades incríveis de fazer. olha aí, hein? E eu tô sabendo que tem mais coisa ainda nesse curso novo. Não é, Ah, Gil? a pessoa ganha, assim, praticamente o altar dela. Olha isso, gente. Eles vão ganhar o altar. Ô, gente, por favor, que as bruxinhas aqui nesse ano. Juju, vai fazer magia com o Gil. Vai fazer magia com o Gil. Porque é A gente vai. incrível. É incrível. Gente, e assim, a gente conhece, né, na nossa estrada, porque o Gil não é uma pessoa que vai te prender. Falar assim, ai, não vai estudar com o outro. Porque, ó, aí eu vou ter que falar isso, porque eu sou uma pessoa assim, que eu tenho, assim, existe uma pitada de Yansan em mim que Gil já viu. Eu não aguento, Gil. Quando você vai num lugar, aí a pessoa, só a pessoa sabe, só a pessoa, não sei o quê. Eu não estudei assim. Eu estudei com o Gil, estudei com o Suami, então eu fui tratada com muito carinho, muita sabedoria, de poder te dar a liberdade de fazer suas pesquisas também.
Então é por isso que eu Até sempre, porque, realmente, eu falo da Escola do Gil, porque eu já fui, já vi outros lugares. Não tenho, assim, o que reclamar nas minhas fontes de pesquisa, mas o que eu não acho legal de nunca é a galera ir estudar numa escola que a pessoa é rígida, que só pode estar ali. Isso, inclusive, para mim, isso já tem o ego aí. Aí a pessoa sim, vestiu, ela já desconectou, já tá sim. desconectada. Gente, e ninguém é tipo assim, sabe, o Dumbledore, É, meu Deus do céu! sabe, da magia e tudo mais. E uma das coisas, gente, que eu acho que é muito importante frisar ao falar de Oxum, ao falar de espiritualidade, eu até, inclusive, postei um Reels hoje, depois dá uma olhadinha lá, falando sobre o movimento da vida aqui no Espiritualidade Livre, no Instagram. A vida, ela é fluida. A vida, ela é movimento. A vida não é estática, sabe? Essa ideia que a gente tem de que as coisas são estáticas, de que as coisas são paradas, isso é um grande equívoco. A vida, ela está em constante movimento. O rio, isso eu aprendi com os ciganos há muitos anos, a egrégora cigana, há muitos anos mesmo, uns 7 anos atrás, 6, 7 anos Ó, sem atrás. contar que vocês ainda vão estudar um monte de coisa, tá, com Gil? É doutrina bandista, são várias egrégoras, é o pacote completo. Ah, eu Eu, sou puxa-saco da espiritualidade eu, livre. eu nunca vou esquecer disso, porque foi uma das coisas que até hoje são uma verdade na minha vida, o movimento. Então, o que acontece? Oxum é o rio, né? Tem um filósofo que fala: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque da segunda vez que ele entrar, ele já não é mais o mesmo e a água também não é, o rio também não é. Ah, A vida é verdade. isso. Hoje nós amanhecemos de um jeito e vivemos uma série de experiências. Talvez a gente não se deu conta disso até agora, mas a gente viveu uma série de experiências que moldaram quem nós somos. Amanhã nós acordamos diferente do que nós somos hoje. As coisas que a gente conversou aqui na live, por exemplo, elas podem ter ressoado no seu coração e mudado todo o caminho espiritual que você estava traçando até aqui. Com A certeza, vida, com certeza. a vida é fluida, a vida é movimento. E Oxum nos ensina isso. A bruxa, né, já que a gente está falando disso, ela não se apega a nada. Nem a situações, nem a pessoas, nem a conceitos, tá? Dentro da magia, a gente fala assim, a gente aprende um monte de coisa e depois deixa de usar muita coisa, não é, Carol? Começa usando É um monte de nossa! instrumento, um monte de coisa que precisa aprender e depois a gente tem que desconstruir aquilo tudo. De novo, né, Gil? Sim, Verdade. a gente usa lá a representação da deusa, do deus, e depois entende que o deus e a deusa estão em você, que você nem precisa daquela imagem, se você não Às quiser. vezes a gente coloca pelo carinho, né? Porque eu acho Sim, lindo. Assim, por uma questão de coisa, porque eu acho a coisa mais linda. Mas eu logo também. no começo, a gente é apegadinho, a gente nem vai E é semear em legal lugar esse nenhum. apego. É legal esse apego. Então, a bruxa, ela não se apega a nada. Por que ela não pode se apegar a nada? Porque, tanto que eu falei no Reels, que o apego é uma heresia à natureza. A bruxa, ela louva a natureza, ela louva o universo, ela louva os ciclos da vida. E se tudo muda a todo tempo, querer alguma coisa estável é ir lutar contra a própria força da natureza. Gente, é Gente, muito. Sim. verdade, Então, por exemplo, verdade, quando, Gil. quando o boy tá indo embora e você fica insistindo com uma coisa que claramente o universo já falou que rodou, você está lutando contra o universo. E você vai Ai, sofrer, porque o universo vai verdade, meu ganhar. Deus do céu. Outra coisa, por exemplo, a pessoa vira pra mim uma coisa que eu falo que eu sou casado, vou fazer 8 anos agora domingo, quero ficar mais 20 anos, Ai, que mas lindo! mas eu não sou a mesma pessoa, e não sou, ele também não é mais a mesma pessoa. Nós somos diferentes. E aí, o amor, você tem que estar amando o outro de novo todos os dias. A nova versão do outro. Sabe? Porque tem gente que fala assim: ah, mas quando eu casei, quando eu tava namorando, ele é diferente. É claro que é, filho. Se ele É ruim lógico, seria, pelo é amor de lógico que é. Deus. Ruim seria se ele fosse a mesma pessoa. Nossa, gente, eu era outra pessoa. Gil, é verdade, hein? Quanta coisa a gente mudou desde que a gente conheceu aqui de amigo. Meu Deus! É isso, Carol, sabe? Olha, lembra antes disso tudo, onde você nem tinha canal, você não trabalhava com isso, você estava começando Não a é? estudar.
aquela coisa toda. Você saiu da posição de consulente para ser orientadora. Olha que Mas, movimento que a vida gente, fez. Olha que movimento que a vida fez. e E é que coisa assim, linda que é, né, Gil? E eu e é assim. sempre conto as primeiras, porque essa experiência que eu tive, né, quando a gente era outra pessoa ainda, essa experiência trouxe pra gente bagagem pra gente trabalhar com as pessoas que estão chegando agora e que de repente daqui a pouco também vão estar trabalhando e levando Exatamente. isso. O Carol, a vida ela é fluida. Então, assim, gente, aprendam a viver o que a vida tem naquele momento. Essa semana também, em atendimento com a entidade, né? A minha entidade deu um conselho para uma moça sobre relacionamento. Foi falando de Oxum, achei legal trazer isso para cá também por causa disso. Ela falou o seguinte: quando você entra na cachoeira, você sabe que em algum momento você vai embora. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de entrar na cachoeira ou no mar e ficar ali só curtindo. Em algum momento você vai embora. A água também, você não quer, quando você está na cachoeira, você não quer reter a água, né? Você não quer segurar a água. O gostoso é a água bater e ir embora. A vida também é assim. Não importa se você vai embora em algum momento, não importa se a água vai embora em algum momento, importa o momento que você está vivendo. Então, a Ai, bruxa, ela só usufrui, ela só usufrui. Então, se eu estou trabalhando hoje na padaria, eu vou brincar com os meus colegas de padaria, eu vou aprender o que eu tiver que aprender ali. Mas se no dia de amanhã eu for demitido, ou eu sair, for trabalhar no mercado, e for virar vendedora, e for virar o que for, não importa. Tudo tem a divindade ali, tudo tem algo a me agregar. Sabe? sim, Relacionamento idem, pessoas idem, processos idem. Usufrua do que você tem, quanto você tem. E se acabar, se for embora, se o universo está te mostrando que está indo, deixa aí. verdade, Gil. Verdade. Nossa, eu fui longe que agora, Gil. Eu lembrei, quando você me conheceu, eu já dava aula de yoga e ainda não era bruxinha. Antes disso, eu era bartender, gente. Na hora que o Gil falou isso, eu era bartender lá fora, em outro país. E eu conheci pessoas lindas que me agregaram, que viraram minhas amigas ali naquele momento. Inclusive, conheci uma bruxa e um bruxo que me salvaram uma vez. Uma história muito legal. Ó, a Gil me salvando aí sem eu sonhar o que, que era isso. E olha Mas quanta já estava coisa no seu mudou, destino, gente. magia. Ô, Não Carol, é, Gil? e agora faz o exercício inverso, né? Imagina como é que vai ser daqui 7 anos. Tudo que você vai vivenciar em 7 anos, Gente. sabe? Imagina, gente. E é Eu isso pensei, que eu eu voltando lá agora, eu sou uma outra pessoa completamente. Bom, ele já me veio, às vezes, no Facebook e fala: Carol? Carol, e é isso que eu te falo. E isso que é o gostoso da vida, sabe? O É uma gostoso da delícia. vida é essa mudança. Então a vida é isso, a vida é fluida. Os átomos mudam, as estações mudam, tudo muda a todo tempo. Eu costumo dizer o seguinte: você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois volta de novo o ciclo. Mas nenhuma segunda-feira é igual a outra. O dia pode ser o mesmo, nunca. Nenhum rolê é igual ao outro. Nenhum dia é igual ao outro. Então, assim, a gente tem que abraçar isso. A bruxa é isso. A bruxa, ela só usufrui do momento e tá tudo bem. E aí, A gente quando está na você. natureza, né, Gil? A Sim, natureza. sim. E quando você entrar nessa ressonância sua com o universo, acabou a dor, acabou a ansiedade, acabou as preocupações. Porque você de fato está vivenciando o Dharma, né? O fluxo. Sabendo que o amor vai. Ô, Gil, eu vou postar isso, eu vou mandar isso pro meu crush. Porque eu tô com um crush. Gente, isso aqui eu não tô contando pra fazer fofoca do crush, não. Nós já estamos encerrando. Que eu sei, mas é porque a live vai ficar gravada. É porque às vezes, gente, a gente conhece uns crush. E aí os crush já ficam com medo. Ai, mas eu não sei, porque a gente tem diferença de idade também. Ai, mas eu não sei, porque daqui a não sei quanto tempo, e se você, e se. Mas eu falei, gente, mas tá tão gostoso hoje. O que, Hoje que que vai importa. acontecer daqui 10 anos? Eu não sei. Eu sei que a gente
tá curtindo agora. E é muito importante, gente, falando de amor, falando de Oxum, e o que o Gil falou da cachoeira, né? Quando a gente vai lá, se entrega na cachoeira de Oxum, a gente sabe que a gente vai embora. Né? E esse, E viver um dia é muito importante. Se a gente vai voltar, que gostoso. Se a gente vai morar lá perto da cachoeira, que melhor ainda. Mas a gente não vai ficar grudada na cachoeira, porque vai ter dias que vai chover, não vai dar pra ir na cachoeira. Vai ter dias que, por mais que você não vai ter ânimo para ir. Então, assim, o lance é entender isso e levar isso para a vida. Viver o momento presente, enxergar Deus em todas as coisas. Eu vou encerrar com um mito da mitologia egípcia, né, em homenagem aqui ao Marcelo, que também comentou tô aqui. te segurando demais, Gil, desculpa. Toda vez que o Gil vem aqui, que é o mito de Ísis, Osíris e Horus, né? Dentro da mitologia egípcia, Osíris, né, foi cortado em vários pedaços pelo seu irmão Set. E aí o que acontece? Ele foi espalhado por todo o rio Nilo, né? E a sua amada esposa, né, Ísis, senhora da magia na mitologia egípcia, foi recolhendo durante todo o rio Nilo os pedaços do seu marido, né? E depois, através de um feitiço, ele trouxe de novo a vida, né, dele e acabou gerando Horus também. O segredo aqui iniciático desse mito é o seguinte: o rio Nilo representa a vida. Osíris representa Deus, a divindade. Ísis representa a alma humana, que deve buscar em todo o percurso da vida pedaços de Deus. Se você deixar de ver Deus em uma área da tua vida, o seu Deus fica incompleto. O seu amado, né, o seu amado Osíris não se completa. Então, a bruxa, a alma que busca evolução, ela precisa entender que Deus está no relacionamento, Deus está na vida, Deus está na família, por mais caótica que seja. Tem um pedaço ali, enquanto eu não enxergar Deus naquela pessoa complicada, mas que faz parte da minha vida, eu não vou completar Osíris. Eu nunca vou estar junto do meu amado. Então, isso é importante, sabe? Enxergar Deus em tudo, em cada oportunidade. Então, se você está trabalhando, não importa onde, se você nasceu em qualquer família, não importa qual, se você está namorando ou se você está sozinho, Deus está nesse ato, nessa situação, nesse contexto. Temos que achar Ele. Gratidão! Que coisa linda! Tô com eco, não tô agora? Eco. Eu acho que o meu tá dando eco. Pra mim tá normal. Ah, então tá. Ô, Gil, gratidão, Gil. Muito obrigada por essa. Que coisa Gratidão, linda! obrigada a todo mundo, gente, que participou. Gil, vou te chamar mais. Eu quero mais. E, gente, faça curso de magia natural na Escola de Qualidade de Vida, que é um curso muito completo, um curso maravilhoso. Saibam disso, tá? Gratidão a todo mundo, gratidão a Carol pelo convite, né? Espero poder ter somado um pouquinho aí na sua campanha, falado um pouquinho aí, somado na vida das pessoas. Quem chegou agora, a live vai ficar disponível aqui no perfil da Carol, tá? Sigam o Bota Pra Ferver, sigam o Espiritualidade Livre, que a gente tá aí todos os dias falando de espiritualidade. Um beijo, Gil! Beijo, gêmeo! Tchau! Tchau! Cadê onde que eu tô?